Bom dia, boa tarde ou boa noite, tudo bom? A gente vai falar hoje da primeira lei de Mendel. Gregor Mendel, ele foi um austríaco, um monge austríaco, e ele é considerado o pai da genética. Por que isso? Porque ele foi o primeiro, um dos primeiros a organizar todo o pensamento a respeito de como a transmissão das nossas características acontece ao longo das gerações. Darwin também chegou a pensar sobre isso, mas eles moravam muito longe, não tinha internet naquela época, sabia? Então eles não conseguiam trocar ideias, mas eles até ficaram sabendo um do trabalho do outro, mas não foi possível avançar aí numa conversa relacionada a isso. Mas isso são outros 500, tem a ver com o histórico de toda a biologia e de toda a genética. É interessante entender que o neodarwinismo é quando a gente entende a teoria da evolução de Darwin somado às características genéticas dos seres vivos. Quando Darwin fez seus experimentos, quando ele fez as suas análises nos seres vivos, ele não, a visão dele era macroscópica, era a visão das características dos seres vivos e a interferência do ambiente. Ele não pensava como isso acontecia lá no interior da célula. Ele chegou a esboçar, né, algumas teses, algumas ideias, e isso ajudou muito nos seus estudos, porém não foi possível desenvolver como o Mendel fez. Então, vamos lá. O trabalho que ele fez foi publicado pela comunidade científica em 1865, mas ele não foi valorizado porque, primeiro, né, o cara ele era um monge que trabalhava com plantas. Ele até chegou a trabalhar com outros animais, inclusive no início, porém ele não era bem visto fazendo cruzamento entre animais, então ele resolveu trabalhar com plantas, justamente porque as plantas, no caso da ervilha, que é uma leguminosa, é uma planta de crescimento rápido e ela apresentou várias características fáceis de serem identificadas. Então ele usou isso como os caracteres para analisar as descendências. Então vamos dar uma olhada nisso melhor. Olha só, por que ele teve sucesso? Né? O sucesso dos seus experimentos se deve ao fato de ele ter escolhido bem o material a ser pesquisado, porque ele já fez experimentos com outros seres vivos, inclusive com abelha, como eu já vou falar também. As ervilhas são de fácil cultivo, possuem várias características bem visíveis, e é aqui que eu quero que você entenda, quando a gente falar dessas características, a gente está falando do fenótipo. Então quando eu falo para você uma ervilha ela é amarela, o fenótipo dela é amarelo. Qual é o caractere que está sendo analisado? A cor da ervilha. Qual é o fenótipo para para um determinado gene? O fenótipo é ervilha amarela, enquanto que o outro é ervilha verde. Então o caractere que está sendo analisado é a cor. Mas ele usou várias outras, como a altura da planta, como a região onde a flor nasce, se ela vai nascer na lateral ou se ela vai nascer na pontinha da gema terminal ali. Além disso, o ciclo reprodutivo curto, então com isso dá para fazer vários experimentos, você não precisa esperar 80 anos, por exemplo, no caso do ser humano, como que você vai saber se alguma mudança vai acontecer ao longo de várias gerações, sendo que você não tem tempo para isso, para analisar, né? E as flores hermafroditas, ou seja, elas podem se autofecundar. Então já grava aí, a autofecundação, ou também chamado de autocruzamento, é um processo feito por Mendel, que ele pegava as plantas, cruzava elas com elas mesmas e gerava vários descendentes. E aí, se você está usando a mesma genética, você entende você tem uma noção melhor de quais são os descendentes a partir dali. Tá? E aqui, possuem flores hermafroditas e isso possibilita a autofecundação e, consequentemente, a formação de linhagens puras. Então, vamos entender o que é uma linhagem, como ele chegou à ideia de linhagem pura. Antes disso, só lembrando aqui, eu deixei algumas observações, isso aqui eu vou passar mais rapidinho. Se você quiser dar uma apertada no pause aqui para ler com mais calma, mas existem as razões do sucesso de Mendel, né? Então o rigor científico é extremamente importante nessas horas. Olha só, as características que ele analisou. Além da cor das flores, ele analisou também a cor das sementes, a textura das sementes, ou seja, existem sementes que são lisinhas. Quando a gente fala semente, a gente está falando da ervilha, né? E tem ervilhas que elas são mais enrugadas. A volta dela, né?
parte externa dela é toda enrugada, no caso a textura. A cor da vagem, então vamos lembrar, ela é uma leguminosa, então a vagem são essas estruturas aqui, ó, onde as ervilhas vão nascer. Então tem vagens que são amarelas e tem vagens que são esverdeadas, verdes. A forma também, tem umas que são lisinhas do lado de fora e tem outras que são enrugadas porque elas contornam todas as ervilhas que estão lá dentro. Então você consegue até contar do lado de fora quantas ervilhas tem ali, enquanto outras não dá para saber porque ela é tão lisinha do lado de fora. Então isso são as características que está sendo analisada. Então existe fenótipo para vagem lisa e fenótipo vagem rugosa, por exemplo. Rugosa, enrugada, tanto faz. Então, forma das vagens, a posição das flores, como eu falei, axilares ou terminais, ou seja, as flores poderiam ser laterais ou terminais na pontinha. Tá? Então isso é mais uma característica que pode ser analisada. E também a altura das plantas. Plantas altas e plantas anãs ou plantas baixas. Tá? Então aqui no livro de vocês, lá no capítulo 10 já, tem essas características, como você pode analisar aí. Tá bom? Então estamos entendendo a característica dessas ervilhas como as características hereditárias que elas são transmitidas de uma ervilha para outra ao longo de gerações, e como essas características elas são bem evidentes, é fácil de você fazer essa análise ao longo de várias gerações. E ele, como eu falei já anteriormente, ele fez mais de 20 mil cruzamentos. Então ele já gerou mais de 20 mil plantas, e com essas plantas ele conseguiu ter um dado estatístico muito bom. Ele não fez isso com 100 plantas, ele não fez isso com 10 plantas, ele fez com uma quantidade muito grande. E por isso que ele chegou a dados muito precisos. Então, lembra que a gente já falou sobre isso, e vocês devem falar isso em matemática também, né? Quanto maior o seu número amostral, maior a certeza que você tem a respeito de algo que você está querendo comprovar, está querendo afirmar. Então esse aqui é ele bonitinho ali fazendo os seus, refletindo sobre os seus experimentos. Bom, o que ele entendeu então por plantas puras? Como que a gente entende isso? Plantas puras, ele não sabia, vamos primeiro entender uma coisa, ele não sabia sobre a existência de genes, nem de cromossomos, nem nada. Então, ele simplesmente via aquela característica e ele ficava pensando, como é possível isso passar para o outro ser vivo? O que tem numa célula? Né? O que tem no ser vivo que isso é passado? Então, ele começou a fazer análise. Só que para ele fazer as análises, ele tinha que ter certeza que aquela planta ela era pura. Em outras palavras, o que ele fez? Por exemplo, para saber se ela era pura, ele pegava uma flor, que era uma planta que tinha a flor púrpura, lilás, tanto faz, e ele fazia diversos cruzamentos só com elas. Autocruzamento. E aí, como que você descobre se ela é pura? Meu, imagina, se você cruza essa planta com outra igual a ela, por exemplo, ou ela mesma, com ela mesma. O autocruzamento que a gente vai representar assim. Né? Se ele faz isso diversas vezes e todos os descendentes, neto, bisneto, né, ou vamos falar de geração F1, geração F2, F3, F4, todos eles são iguais em relação à cor da planta. Perceba que agora eu estou falando de uma característica que está sendo analisada, que é a cor da flor. E não, sei lá, a textura da vagem ou a cor da ervilha. Estou falando a cor da flor. Então eu estou analisando uma característica. Tá? Então quando a gente está falando da primeira lei de Mendel, que é o nosso tema aqui, eu vou explicar melhor ainda, né? A gente está analisando uma única característica. Eu poderia estar analisando ao mesmo tempo a cor da flor e a altura da flor. Ao mesmo tempo a cor, a altura e a textura da vagem, por exemplo. Então, se eu analiso mais de uma característica, a gente já vai passar para a segunda lei de Mendel, que envolve outros assuntos. Então, vamos entender primeiro essa primeira lei de Mendel. Então, como que ele identificou se uma planta era pura ou não? Para uma determinada característica. Ele pegou aquela planta que tem aquela característica e fez vários cruzamentos entre elas. Então, se ele descobre que depois de vários experimentos, de várias gerações, todas as características são iguais, ele só pode concluir que aquela planta tem o mesmo tipo de gene, que na época ele nem sabia que era gene. Então ele falava assim, era uma planta pura. Hoje, para você entender melhor, para eu ser mais didático, hoje a gente entende que a planta pura para ele é uma planta que tem em alguns de seus cromossomos, né, de todos os cromossomos que uma ervilha tem,
uma determinada região de um determinado cromossomo. Essa região, repetindo, né, que eu já falei anteriormente, é o locus gênico, ou seja, é onde se localiza aquele gene no cromossomo que vai determinar a cor da planta, da flor nesse caso. Então, o que ele entendeu que é uma planta pura? É uma planta que ela vai ter o mesmo tipo de gene. Então, se eu chamar esse gene aqui de azão, o outro também vai ser azão. Então, no mesmo locus gênico, a gente vai colocar, a gente está falando do mesmo gene, então a gente vai usar a mesma letra. Então ele fez esse cruzamento, ele fez vários cruzamentos e descobriu que essa planta aqui que ele estava usando nesse experimento, que eu ainda vou explicar, ele descobriu que ela era pura. E era lilás, ou seja, todas as plantas vão produzir flor lilás. E aí ele pegou uma outra planta que só produzia flor branca. Para ele ter certeza que essa planta era pura, ele fez vários cruzamentos, flor branca com flor branca, várias vezes. Então o que ele fez? Todas as flores que eram brancas, vou até copiar isso aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V, ó. Todas as flores que eram brancas, portanto no mesmo locus gênico, só vou diminuir para ficar mais fácil de explicar. Todas essas plantas, eu também, essa região é o mesmo locus, então eu vou usar a mesma letra, né? Então, só que agora é A minúsculo, ó. Porque ela determina a cor, só que agora não é mais a cor lilás. E aí vem a pergunta, professor, mas por que você não usou azinho para a planta lilás e branco aqui e azão para a flor branca? Porque a gente já sabe, né, já estou prevendo, já sei disso, né, mas a gente já sabe que a flor púrpura ou a flor lilás, ela é dominante. Então, como ele chegou a essa conclusão que eu estou explicando? Olha só. Então ele sabia já que a lilás é dominante e a branca é recessiva. Então, toda flor branca, ela vai ter nas suas células, em algum dos seus cromossomos, ali em alguma região, um locus gênico que vai determinar a cor da flor. Então, ele fez vários cruzamentos e descobriu que aquela planta que ele estava usando no experimento era branca. Então, quando ele cruzou as duas, mudando de cor aqui, ó. Peraí. Quando ele cruzou as duas, ele viu que todas que nasceram eram plantas lilás, de cor lilás. Ou seja, quando você cruza a planta pura lilás, agora você sabe que é pura, com uma planta branca, uma planta pura branca, todos os filhos vão ser lilás. Então o que ele entendeu? Ele entendeu que a planta lilás domina a planta branca. Portanto, a planta lilás é dominante. O gene para a cor lilás da flor é dominante em relação ao gene para a cor branca da flor. Então, como ele chegou a essa conclusão? Ele pensou que, de alguma maneira, as plantas, os seres vivos, têm duas coisas, e essas duas coisas hoje a gente sabe que são os alelos, e essas duas coisas ele chamava de fatores, eu já vou explicar no outro slide. Então esses fatores, ele sabia que por algum motivo eles se separam na hora da produção dos gametas. Então ele sabia que sempre iria ter os gametas, ou seja, o pólen dessa planta, ia produzir gametas azão e gametas azão, enquanto que a outra ia produzir gameta azinho e gameta azinho. E aí, com esses gametas, com esse pólen, ele fecundava a planta, a flor, e ao fecundar, o que ele tem? Ele tem um gameta azão encontrando com um gameta azinho. Então ele tem o azão azinho. E isso em qualquer um desses casos aqui. Por quê? Porque a planta lilás pura só tem gameta azão e a planta lilás branca só tem gameta azinho. Então o que ele percebeu? Que na geração F1, você sabe então agora que a geração F1 são os filhos, os primeiros filhos da geração parental. Então a geração parental, cruzando plantas puras lilás com plantas puras brancas, gerou 100% de plantas lilás. Então assim ele descobriu que o gene para a cor lilás é dominante para o gene em relação ao gene para a cor branca. Então é por isso que ele usou letra maiúscula para lilás e letra minúscula para branca. Ou eu estou usando aqui. Então a gente entende que quando uma característica é dominante, e é assim que a gente descobre que uma característica é dominante, você cruza na geração parental dois indivíduos puros,
com aquela característica que você está querendo analisar, você cruza os dois. Os primeiros filhos da geração F1, portanto, vão ser heterozigóticos. Ou seja, um gene dominante com um gene recessivo. E quando eles são heterozigóticos, a característica é igual a um deles, nesse caso, da flor púrpura ou da flor lilás. Portanto, a gente descobriu que a característica flor lilás é dominante para a característica flor branca. Ou seja, o alelo para a cor lilás é dominante em relação ao alelo para a cor branca. E aí, o que ele fez? Vou apagar aqui agora. Você já entendeu então que existe a produção de gametas. E esses gametas, ao serem produzidos, vão fecundar. E essa fecundação vai gerar genes, vai gerar indivíduos heterozigóticos na geração F1. E aí que vem o cruzamento típico da primeira lei de Mendel. Mendel, o que ele fazia? Ele sempre pegava na geração parental, para descobrir, para poder chegar às conclusões dele, ele pegava na geração P a flor pura com flor lilás, ou melhor dizendo, flor pura lilás com flor pura branca, não importa se é semente, ou seja, flor pura e flor pura. Cruzava e gerava a geração F1. Essa geração F1 era sempre heterozigótica. Portanto, concorda com isso que eu expliquei? Toda geração F1 vai ser heterozigótica se ele cruza a flor pura na geração P. E aí que começa a ideia da proporção gerada na primeira lei de Mendel. Que proporção é essa? Sempre quando ele cruza esse indivíduo com ele mesmo, ou iguais a eles, ele faz esse cruzamento, sempre vai haver a geração, na geração F2, de 3 indivíduos com a característica dominante para um indivíduo com a característica recessiva. Isso sempre vai acontecer. E por que isso vai acontecer? Pelo seguinte, ó, como a gente pode ver aqui, uma flor púrpura ela só vai produzir então um tipo de gameta pesão, independente de qual seja. A flor branca vai produzir um gameta, aqui eu já estou usando outra letra, eu poderia ter usado azão, continuado usando azão, nesse exemplo foi usada a letra P. E 100% dos filhos da geração F1, por exemplo, portanto, são pesão-pezinho, heterozigóticos. E quando essas plantas vão gerar gametas, ela pode gerar agora gameta pesão e gameta pezinho. A pergunta é, se você cruzar uma planta pesão-pezinho com outra planta pesão-pezinho, qual é a proporção que você vai ter de indivíduos? Olha só, então a primeira lei de Mendel, ou também chamado de monohibridismo, pode ser escrito assim ou assim. Monohibridismo. Tá? Baseia-se no cruzamento entre dois indivíduos onde apenas uma característica de um par de genes são analisadas. Ou seja, somente a cor dos olhos, somente a cor da flor, não várias características ao mesmo tempo, como eu já tinha comentado. A análise da interpretação dos experimentos permitiram a Mendel que elaborasse as seguintes conclusões. Plantas devem possuir no interior de suas células certos fatores, atualmente chamados de genes, que determinam as suas características, nesse caso, cor amarela ou cor verde da semente. Cada planta possui 2 desses fatores, dos quais um deles é transmitido da parte masculina da flor e outro da parte feminina da flor. E esses fatores se unem e voltam a apresentar aos pares no novo indivíduo. Ou seja, lá na geração F2, como está mostrado aqui, essas características se unem. Ou seja, os genes, esses fatores se unem, portanto volta a formar um indivíduo 2N aqui. E antes deles tem que gerar células N, que são os gametas. Tudo bem? E aí, o que é a lei de Mendel então, essa primeira lei? Cada característica é determinada por 2 fatores que se separam na formação dos gametas, onde ocorrem em doses simples. Ou seja, para fazer o cruzamento entre indivíduos, você tem que saber que você tem que pegar um dos alelos. Mas qual desses alelos que vai entrar em contato, ou seja, qual dessa célula que está carregando um desses alelos que vai estar entrando em contato com o outro gameta? Você não sabe, por isso você tenta as possibilidades. E para você tentar essas possibilidades, que você usa essa lógica utilizada por Gregor Mendel. Olha esse exemplo aqui. Perceba que aqui é uma célula 2N. Por que é uma célula 2N? Porque
aqui temos um cromossomo e aqui tem um gene A. Aqui tem um outro cromossomo, que na mesma altura também tem um gene chamado de A. Então perceba que os dois homólogos estão ali, só que eles não estão um do lado do outro, porque no núcleo da célula fica tudo espalhado. Ele só vai se organizar na hora que faz o cariograma bonitinho. Então, você tem que existe esse gameta, esse homólogo a esse. Além disso, esse aqui é homólogo a esse e esse aqui homólogo a esse. A pergunta é: quantos tipos de gametas são possíveis aqui? Quando a gente tem um indivíduo, como a gente já fez, Pzão, Pzinho, a gente está analisando uma única característica, esquece todos os restos de todos os outros cromossomos e todos os outros alelos, você só pode ter 2 tipos de gametas aqui apenas. Não dá para gerar outro tipo. O gameta que está carregando o alelo Pzão e o gameta que está carregando o alelo Pzinho. E se você tiver vários alelos que você quer analisar ao mesmo tempo? Quais são os tipos que são possíveis produzir? Aperta um pause e responde isso antes de mim aí. Que eu vou mostrar agora para você. Olha só então, ó. Então aqui eu organizei agora para ficar evidente para a gente. Tá? Então a gente tem aqui uma célula 2N, ou seja, uma célula diploide, com seus alelos, e essa célula, ao produzir gametas, ela vai produzir vários tipos de gametas. Quais são esses gametas? Olha, tem que ter um gameta que vai estar carregando um azão. Só que o gameta que vai estar carregando o azão não vai estar carregando o azinho. Então, um outro gameta vai estar carregando o azinho. Só que, na hora que foi produzido esse gameta, também houve a separação desses homólogos aqui. Agora, esse aqui, ó, esse homólogo aqui, ele foi para qual célula? Para essa ou para essa? As duas possibilidades existem. Portanto, a gente faz assim agora. Opa, deixa eu apagar assim que é melhor. A gente tem que o Bzão pode vir para cá, só que também, vou copiar para ficar mais fácil, o Bzinho pode vir para cá. Enquanto que aqui embaixo, o Bzão pode vir para... Opa, não é pareável, peraí. Tá como se fosse homólogo, não. Ó. Ou seja, num outro cromossomo, ali no núcleo da célula, essa célula, ao produzir gametas, ela pode ter produzido, então, esse tipo de gameta e esse tipo de gameta aqui, ó. E o gene E, o alelo E? Então, como os dois são iguais, não importa mais. Então, o alelo E veio para cá e o alelo E veio para cá. E para o Azinho aqui, pode ter vindo o alelo Bzão para essa célula, só que como tem uma outra possibilidade, ao invés de ter vindo o alelo Bzão, veio o alelo Bzinho. E também o alelo Ezinho. Então perceba que uma célula com essa característica, que tem quantos heterozigotos aqui? Tem 2 indivíduos que são heterozigotos. Dois genes heterozigotos. Esse aqui é heterozigoto. Vamos supor que aqui seja para a cor da flor. A característica heterozigota. Enquanto que aqui é para a altura da flor. Heterozigota também. Enquanto que aqui é para a cor da ervilha, por exemplo. Então, ervilha, nesse caso, as duas assim, as ervilhas verdes. Então, esse gene, para a cor da ervilha, essa planta, para a cor da ervilha, só pode ser ervilha verde. Ela não tem como produzir descendentes com ervilhas amarelas, porque ela não tem o gene que carrega, que permite a cor amarela, a expressão do fenótipo cor amarela. Então, você percebeu que nesse exemplo aqui, ó, que a gente tem, então, uma célula que tem essa característica aqui, que tem esses tipos de alelos, elas podem produzir quantos tipos de gametas? 4 tipos de gametas. O gameta que vai estar carregando o alelo Azão, Bzão e o Ezinho. O gameta que vai estar carregando o alelo Azão, o Bzinho e o Ezinho. O gameta que vai estar carregando o alelo Azinho, o Bzão e o Ezinho. E o alelo que vai estar carregando todos os recessivos, o Azinho, o Bzinho e o Ezinho.
E aí quando a gente vai fazer o cruzamento, a gente tem que entender que todos esses gametas podem se cruzar. Então qual deles vai fecundar qual planta? Qual gameta? Qual planta vai ser gerada a partir daí? Então aí vai ser uma planta alta com uma ervilha amarela, ou no caso, com uma ervilha verde e com uma flor lilás. Enquanto que a outra é uma planta baixa com flor lilás e ervilha verde. Então existem todas essas possibilidades. Só que para a gente não complicar, a gente vai usar apenas uma característica, um alelo apenas. Vamos esquecer todo o resto e vamos pensar em uma só. Porque se a gente analisar todos de uma vez, fica difícil da gente entender, já que a gente está começando a falar de genética. Por isso que quando a gente falar da segunda lei, a gente vai falar de todas essas possibilidades de cruzamentos. Então, olha só, para simplificar, o que você vai fazer? Você usa esse quadro de Punnett. Então você tem um indivíduo que é Bzão, Bzinho. Então você pega esse gameta dele aqui, e esse outro possível gameta dele aqui, com outro indivíduo que é Bzão, Bzinho também, e você faz o cruzamento entre eles. E esse cruzamento nada mais é do que você encontrar nesse quadrinho aqui, ó, o Bzão que veio do macho com um outro Bzão que veio da fêmea. O Bzinho que veio do macho com um Bzão que veio da fêmea. Esse Bzinho que veio do macho com o Bzinho que veio da fêmea. Ou o Bzão que veio do macho com o Bzinho que veio da fêmea. Então você tem todas essas 4 possibilidades. Então usando o quadro de Punnett fica mais fácil da gente enxergar essas possibilidades de cruzamento. Vamos imaginar, por exemplo, o cruzamento entre um indivíduo homozigoto com um indivíduo heterozigoto. Então vai ser um cruzamento entre, por exemplo, Bzão, Bzão, cruzando com Bzão, Bzinho. Usando o quadro de Punnett, também chamado de xadrez mendeliano, o que eu tenho? Aqui eu vou colocar um dos gametas. Então, por exemplo, aqui é o macho. Então, para cá eu represento o macho e aqui embaixo eu vou representar a fêmea. Então, se ele tem dois gametas, dois alelos Bzão, então eu vou usar um Bzão aqui e um Bzão aqui. Enquanto que a fêmea aqui, ela pode produzir gameta Bzão e gameta Bzinho. Então, quais são as possibilidades de cruzamento? Encontrar um Bzão do macho com Bzão da fêmea, o Bzão do macho com Bzão da fêmea, o Bzão do macho com o Bzinho da fêmea e o Bzão do macho com o Bzinho da fêmea. Então a gente tem aqui nesse tipo de cruzamento 50% de indivíduos com o genótipo Bzão, Bzão e 50% dos indivíduos com o genótipo Bzão, Bzinho. Agora, se eu perguntar qual é o fenótipo dessas plantas, se for, por exemplo, para a altura, plantas altas são determinadas pelo alelo Bzão. Qual vai ser o fenótipo dessas plantas? Como todos eles têm um Bzão pelo menos, todas as plantas são altas. Mas a gente sabe que 50% dos indivíduos aqui, ó, podem até ter filhos lá na geração F2, filhos baixos. Por quê? Porque lá na geração F2 vai haver o encontro do Bzão, Bzinho, com Bzão, Bzinho, e portanto vai ser esse cruzamento que vai acontecer aqui. Então a gente vai ter uma planta alta, homozigótica, duas plantas altas heterozigóticas, com possibilidade de ter filhos, portanto, com baixos, e uma planta baixa homozigótica também. Então, o cruzamento típico da primeira lei de Mendel é quando você cruza dois indivíduos heterozigotos, e com isso você tem essa proporção de 3 indivíduos, como eu tinha comentado, altos, por exemplo, 3 plantas altas, para um indivíduo devido aos 2 alelos recessivos baixos. Ou poderia usar também para a cor da flor, né? 3 indivíduos que apresentam cor lilás e um indivíduo que apresenta cor branca. E esse é o cruzamento típico da primeira lei de Mendel. E a primeira lei de Mendel fala que os fatores se segregam, ou seja, que esses alelos se separam na hora da produção de gametas e depois eles se encontram novamente na hora da geração do zigoto. Em outras palavras, é isso. Olha o exemplo do albinismo. O que acontece? O que é o albinismo? Se você quiser dar uma lida nesse texto, pode apertar um pause aí. Olha só o que acontece. Ó. Quem é albino significa quem não produz melanina. Porque existe uma enzima, que é a tirosinase, que ela ajuda na conversão do aminoácido tirosina
em melanina. Então, vários aminoácidos sendo convertidos, mudado a sua estrutura química para poder formar uma grande proteína que é a melanina. Para que isso aconteça, tem que haver essa enzima. Então, as pessoas que são albinas, elas têm uma mutação no gene que produz essa enzima chamada tirosinase. Portanto, essa enzima não é funcional. Então, o indivíduo não produz melanina. Então, todos aqueles indivíduos que não produzem a melanina vão ser albinos. E aí, em toda a parte do corpo. Perceba que existem vários animais que têm essas características, né? Não só o ser humano. Então, a gente entende aqui, ó, que os indivíduos que são azão, por exemplo, ou azão-azinho, são indivíduos normais em relação à produção de melanina. Significa que eles têm a possibilidade de produzir a enzima tirosinase, portanto converte em melanina, portanto produz um pigmento que impede ou pelo menos ajuda a filtrar os raios solares, os raios ultravioletas que vão causar câncer de pele e outros problemas, né, e problemas da saúde, obviamente. Então, aqueles indivíduos que são azinho, portanto, que tem um defeito naquele gene que produz a tirosinase, não conseguem produzir, não produz melanina, portanto, esse indivíduo acaba sendo albino, justamente porque ele não tem esse pigmento. E aqui, concluindo tudo então, a geração parental são características da primeira lei de Mendel, quando cruza plantas puras. A geração F1 é representada pelo cruzamento entre indivíduos heterozigotos. E a geração F2 é a autofecundação dos indivíduos da geração F1, produzindo indivíduos na proporção de 3 para aquela característica dominante para 1 daquela característica. Então vai ser sempre 3 para 1? Sempre 3 para 1. Por exemplo, eu cruzo 400 eu fiz o cruzamento e gerei 400 plantas. Se eu estou analisando o cruzamento entre planta, por exemplo, uma semente verde com semente amarela, a cada 400 plantas, 300 delas terão ervilhas amarelas e 100 terão ervilhas verdes. 4.000 plantas, 3.000 terão ervilhas amarelas e 1.000 terão ervilhas verdes. Estatisticamente falando, não precisa ser 3.000, pode ser 2.990, enquanto que a outra 10 a mais, entendeu? Mas é igual jogar uma moeda para cima. Se você joga 2 vezes só, pode cair as 2 vezes cara, mas se você jogar 1 milhão de vezes, a chance de cair praticamente das 50 a 50 é muito grande, né? Então, quanto maior o número amostral, que foi o que ele fez, quanto maior o número de experimentos que ele realizou, maior a certeza que ele tinha a respeito de que esses fatores se separam, depois se encontram de novo, e com essa análise ele chegou que sempre vai gerar essa proporção de 3 para 1 nessa primeira lei de Mendel. Beleza? Acabamos por aqui. E é fazendo exercício que a gente consegue entender se isso está sendo bem aplicado, se está sendo compreendido ou não. Vamos para os exercícios então. Valeu, até a próxima aula.